seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Oh, meus amigos, coisas lindas Deus anda fazendo por todo mundo. Onde vamos pregando o Evangelho, estamos levando a luz do Espírito de Deus e temos certeza que Deus vai libertar. E liberta. São cada casos bonitos que Deus faz. E eu quero chamar a sua atenção, que agora na minha volta dessas campanhas da Europa, eu vou estar com vocês aqui no dia 3 e 4 do mês de maio, que é sábado e domingo. No sábado eu vou estar 9, 14 e 18, e domingo eu vou estar 7, 9 e 11, pastor Jaime 14, 16 e 18 horas. É a preparação da Santa Ceia do mês de maio. Nós vamos ter muitos eventos lindos no mês de maio. Vamos nos consagrar para Deus fazer maravilhas. E hoje não vamos perder a oportunidade, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Se Ele está em nosso meio, Ele quer fazer as mesmas coisas que fazia no passado, e fará. Se você crê, tudo é possível a pessoa que crê. E às vezes uma reunião que para alguma pessoa parece que não está boa, para outra é a reunião que ela pediu a Deus, a revelação vem, ela crê e sai abençoada. Então nós temos que tomar uma decisão, porque somos de Deus, está escrito que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E por que não toca? Porque aquele que de Deus é gerado, que é o nosso espírito, a verdadeira pessoa. Talvez você não ouviu falar isso aí, a maioria já sabe. O homem morreu quando Adão pecou. Então nós já nascemos mortos espiritualmente. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Então nós agora quando nascemos, todos nós nascemos caminhando para o lago de fogo e enxofre. Mas Jesus, quando veio, Ele pagou o preço. E aí Ele disse aos discípulos: vocês vão por todo o mundo e preguem a boa notícia do que eu fiz. Essa palavra é boa notícia, no grego ele falou evangelho, que chama boa notícia. Então hoje, quando nós falamos o Evangelho, você crê que Jesus já pagou o preço desse desligamento que aconteceu, não por nós, mas porque Adão pecou? Você aceita Jesus na sua vida, você passa a ser ligado com Ele. Aí naquela hora os seus pecados são perdoados, as suas doenças podem ser todas curadas, dependendo da fé que você vai agir, em nome de Cristo, e Deus vai abençoar. Eu estou falando esses dias aqui, eu não posso perder, que está sendo as mensagens lindas, através de um rei chamado Amazias, que era o rei de Judá. O reino da casa de Davi dividiu-se em 2. O do norte ficou com o nome de Israel. Eram 10 tribos, ao total 12. E as outras 2 tribos, é o reino do sul, ficou Judá e Benjamim. Esse Judá e Benjamim sempre foi ali um reino de rei chegado a Deus. Mas o do norte não, eles eram terríveis e foram destruídos e nunca mais se ouviu falar neles. O do sul não, foram para o cativeiro na Babilônia porque imitaram os do norte. Jeremias chorava: não façam isso, mas não quiseram crer e foram. Bom, estou te falando agora do reino de Judá. Esse rei Amazias, que nós já estamos hoje ao 3º programa, está escrito assim no 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 10. Ele tinha contratado 100.000 soldados do reino do norte para ajudá-lo na batalha contra os inimigos que queriam destruir o reino de Judá. Mas aí Deus mandou falar para o profeta: olha, Deus falou para você não fazer isso não, que ele não é com o pessoal lá do reino do norte. Se você quiser ficar com eles, fica, mas você vai perder a batalha.
Agora, se você mandar ele de volta, Deus vai dar vitória para você. E ele, como fosse uma criança boba, disse: mas o que vai se fazer do dinheiro 100 talentos de prata que eu dei para esses 100 mil lutar com a gente? Ele sabe, Deus tem mais para te dar, rapaz. Aí ele criou juízo e foi. Versículo 10. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, que é o reino do norte, para que fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, do pessoal de Efraim, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Mas esse Amazias não era aquele rei que Deus queria, porque no versículo 2 ele fala assim, que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Quando o nosso coração não está inteiro na mão de Deus, nós vamos ter coisas erradas na nossa vida, interpretação errada da Bíblia, práticas erradas, vamos fazer coisas que o cristão não pode fazer. Então a melhor coisa, eu vou aprender com a palavra de Deus, vou passar a ler a Bíblia todo dia. No início ele leu Salmos, 3, 4 versículos, 5 no máximo, porque tudo ali tem muita informação. E lê o Evangelho. Com o tempo você vai crescendo. Aí se você por si mesmo vai aprender a ser dirigido por Deus. E quando você aprende uma coisa, está aprendida. Essa coisa não vai sair de você. Aí o que diz o versículo 11? Voltando aqui para não abrir muito e perder o time aí. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo. E foi-se ao vale do Sol, e feriu dos filhos de Seir 10 mil. Então ele foi, já sem o pessoal do reino do norte, e lá feriu aqui, eles mataram 10 mil do inimigo que estava atacando eles. Mas fizeram uma coisa errada. A pessoa que não tem o coração inteiro em Deus, que tem alguma dúvida, peça a Ele para explicar. Porque o inimigo já plantou em você uma separação, já um pedacinho do seu território que ele já está mandando e vai lhe usar. Olha como é que usou eles. Também os filhos de Judá, que eram do Amazias, prenderam vivos 10 mil e os trouxeram ao cume da rocha. E do mais alto da rocha os lançaram abaixo e todos arrebentaram. Que maldade, não se faz isso. Já estavam rendidos. Tinha que dar uma doutrina a eles, dar comida para eles, mandar voltar para o lado deles. Vai lá e diz que nós não queremos brigar com vocês. Vivam em paz, que não vão viver em paz. Mas na maldade, também teve a aprovação dele. Levar no cume da rocha e jogar as pessoas no vazio, para cair em cima de pedra, todos eles se arrebentaram. E Deus foi contra isso. Mas ainda fez mais coisa errada. Irmãos, a pessoa, vou repetir de novo, que não tem a fé perfeita, não crê em Deus, na hora de um aperto ela faz qualquer coisa. Ele briga com a mulher, arranja uma outra. Ela briga com ele, arranja um outro. Não pode. Vocês casaram para ser felizes, criar uma família, tem que respeitar um ou outro. E briga não existe. Quando muita pessoa está alterada, fica calada ou calado e depois conversa. Isso é normal, a gente vai fazer isso na frente das crianças. Não é porque elas vão ver, elas vão se decepcionar. E quantos mais vão ser? Por que nós não vamos abrir o coração com o outro agora e vamos confessar se alguma coisa errada, pedir o perdão mutuamente, e aí a família volta a viver unida. Isso é o certo. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, olha outro prejuízo. Para que não fosse com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá. E veja que ele não pediu o dinheiro de volta, não. Só despediu. Deram contra a cidade de Judá. Ficaram tão irados, desde Samaria até Bet-Horon. E feriram deles 3 mil e saquearam grande despojo. Roubaram os alimentos do pessoal de lá, porque agora estavam chateados. Vou repetir mais uma vez, procure ter uma fé pura com Deus, sem contaminação. Você não entende uma coisa, não diga, eu não creio nisso. Não, Deus, me explica isso. E Deus vai explicar a você. Dia virá que você está lendo a Bíblia, a resposta aqui agora. E aí você vai ser bem abençoado em nome de Jesus. E depois ainda fez mais coisas erradas que ele pagou um preço muito caro.
Deus não quer que você pague preço algum, porque Jesus já pagou o preço. Se Ele morreu em nosso lugar, pagou o preço por nós, por que a gente vai sofrer agora, deixando o inimigo nos usar? Vamos nos preparar, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai embora. No andar de carruagem, quem está mais velho vai na frente, mas muitas vezes quem está novo, num acidente e tudo. Quando a gente sai do mundo, se nós estamos em pecado, nós não vamos subir, como diz, para um andar de cima, não. Nós vamos descer lá para o buraco lá. É o abismo que age com fogo e enxofre. A pessoa que cai ali, nunca mais ela volta à superfície. Ela vai ficar caindo pela eternidade. Daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, ela continua caindo. E não tem jeito, não tem mais. Então agora é tempo de nós nos acertarmos. Talvez você não está conseguindo entender tudo, mas já começa a falar com Deus. Senhor Deus, olha para mim, eu não quero me perder. Vai ser um prejuízo se você não estiver lá no andar de cima com a gente. Você vem aqui na igreja, nós estamos ensinando você. E para você ser uma pessoa de bem aqui, prosperar, ter uma vida feliz. E você, cadê fulano, cadê fulana? Não. Está do outro lado aqui, vamos ali conversar com lá. Vai ser uma festa muito linda, a gente poder a eternidade toda estar servindo a Jesus. Amém? Você sabe que o Fernando lançou uma música, meu irmão, Deus me deu essa música. Eu não ia dar para ele não, porque eu estava meio chateado com ele. Porque ele não pedia música. Você não pede, rapaz, só recebe quem pede. Pedir e dá-se-vos-á. Verdade. Você estava chateado comigo, vai não? Jamais. Mas aí Deus me deu a música, foi bonita. A música tem poesia, é um ritmo bom, preparamos ela e ele vai cantar conosco agora aqui. Mas cantar as músicas de Fernandes não pode ser sentado, não, tem que ficar em pé. Senão você vai dar prejuízo ao pastor Jaime, depois vai mandar reformar as cadeiras aqui. E olha, se alega, porque Deus quer entrar na sua vida e fazer coisa grande hoje. Você não veio aqui para passear e perder tempo, você veio aqui para buscar Deus e ganhar a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Eita, povo de Deus, é povo de fé, povo cheio de unção. Simbora! É crente ousado. Não precisava se esforçar para conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nesta igreja. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Joga lá na palma da mão, crente ousado, cheio da unção. Quem é cheio da unção, diga, ô glória. Estamos cheios dessa unção, olha. Não precisava se esforçar para conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nessa igreja. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo
Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Emplacou nota 10, né, pessoal? Vamos sentar em nome de Jesus. Vamos ouvir agora a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos. E graças a Deus. Deixa eu falar para o pessoal. Agora, nessa quinta-feira, dia 1º de maio, dia do feriado, eu vou estar em Curitiba, 8 horas da manhã, na sede social do Paraná Clube. Fica na Presidente Kennedy, 2377, no bairro Guaíra. E à noite, já às 18 horas, estarei em Porto Alegre. Na quinta, 18 horas. E no sábado, na sexta, 9 horas da manhã. E vem para São Paulo, que eu vou estar aqui de volta com vocês no dia 3 e 4. E vou estar no dia 3, sábado, 9, 14 e 18, que é a preparação da Santa Ceia do mês de maio. E domingo, 7, 9 e 11 comigo, com o pastor Jaime, 14, 16 e 18 horas. Aqui na São João, 7, 9 e 1. Mas no domingo eu faço as minhas 3 sair voando para Maringá, no Paraná. Vai ser lá na igreja nosso endereço lá, na Avenida Moá, 2538. E vai ser vitória completa, 2 horas. E às 6 horas da tarde, eu já estarei em Londrina. Londrina é lá na Alameda Manuel Ribas, 67. Uma igreja grande que nós temos ali. Depois eu volto para trabalhar mais em nome de Jesus. E vamos trabalhar. Eu estou doido para voltar para o Nordeste. Aí, pessoal, estou esperando passar as chuvas, que não adianta chegar lá com chuva, o pessoal ver não vai. Então, vamos passar um tempinho lá fazendo o trabalho, ali pelo Centro-Oeste também, e Deus dando a bênção em nome de Jesus. O que eu gosto é de pregar o Evangelho, como eu gosto de pregar. Nós vamos agora para Marcos, capítulo 4, já estão bem adiantados no Evangelho de Marcos, cada dia uma novela. Aqui diz agora, aqui nós vamos pegar o versículo 30, que vai falar da parábola do grão de mostarda. Jesus estava sempre ensinando através de parábolas. Parábola é uma comparação. Ele contava um caso que casa direitinho com a obra de Deus. Aí a pessoa entendia. Aí diz assim, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ele perguntando, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, o reino de Deus é algo que nós não vemos assim, por como é que ele cresce. Mas é só começar a falar a verdade e deixar Deus operar, que é de pessoa em pessoa. Porque a pessoa que bebe da água que Jesus dá, jamais tem sede. E quando uma pessoa, um amigo, parente, está contando um sofrimento, ela fica até afoita, que ele para de contar para dizer, já sei onde vou levar você. E traz, e Deus abençoe em nome de Jesus. Uma senhora me disse uma vez que ela estava pronta para largar o marido. E ela disse, missionário, foi Deus. Eu estou contando para a vizinha que eu não aguentava mais. E ela disse, meu cabelo, eu levo 2 horas para poder arranjá-lo, para sair para o trabalho. Então eu acordo cedo e vou fazer. Mas aquele dia eu não estava trabalhando. Ele saía, despedia com aquele cabelão assim todo, e daí quase meia hora, 40 minutos, está aí de volta. Eu vi você. Você estava no corcel com o homem assim, assim. Falei, querido, você sabe que eu tenho um tempão para fazer o cabelo. Só se eu virei mágica agora. Primeira pergunta, como é que eu estava? Você estava assim, com o cabelo direitinho? Então levei 2 horas, mas deu 40 minutos. Você estava lá, já veio, já me encontrou aqui. E eu cheguei aqui, desmanchei tudo.
eu sou uma artista para fazer isso. Para que é o demônio, para com isso. Mas ela não está aguentando. Aí falou para a vizinha lá, disse, não, é simples, vou te levar na igreja da graça, eles vão mandar esse capeta embora, que isso é demônio. Então isso não é verdade. Missionário deu trabalho, hein? Mas nós fomos libertos e graças a Deus estão vivendo bem. É isso que Deus quer que a gente faça. Então, com o reino dos céus, ele diz assim, é como um grão de mostarda, que é a menor da semente das hortaliças. Mas quando é sido semeado, tem que semear. E não queira colher na hora. O lavrador sabe que não é assim. Ele prepara a terra, depois lança a semente e vai tomando conta até que ela cresce. Aí vai produzir. A gente às vezes atrapalha. Como é que está? Não, não está não, Deus já está operando. Não, ontem eu estava até olhando para ele, estava gostando, fiquei até com dó do que eu tenho falado. Então, vamos continuar. Você tem que cuidar das plantinhas pequenas que você está fazendo. Você veio para o reino de Deus para ser uma pessoa que leva a luz para onde tem trevas, onde tem problemas, para que haja solução. Aí diz assim, mas tendo sido semeado, cresce. Você semeou uma palavra e você sente na hora, essa palavra entrou no coração, ali Deus vai abençoar. E você vai orando, Deus, quero uma palavra que vai me dar mais condição de dar mais luz. E vai, olha, o dia que você ganhar uma pessoa para Jesus, ganha mesmo. Ela se converteu e tal, você ganhou mais do que todo o ouro que há no mundo. Jesus falou disso. O resgate de uma alma é maior do que todo ouro. Em outras palavras, a recompensa que vamos ter na eternidade vai ser coisa linda que nós nunca pensamos e nunca vai acabar. Porque até o nosso corpo mortal, porque quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles estarão com corpos glorificados. Jesus ressuscitou, tinha corpo glorificado. Uma das coisas que o corpo glorificado faz, a casa estava fechada, a porta fechada, a janela fechada, e Jesus se apresentou no meio dos discípulos. Então vai ser uma outra dimensão que você não sabe o que é. Mas eu vou vir com essa cara, espero que você não venha com a minha, né? Eu preciso da minha, quer dizer, venha com a sua. Senão vai ficar um negócio feio aí. Aí pronto, aí nós vamos subir com Jesus lá para o andar de cima, irmão, para nunca mais ter coisa errada. Mas aqueles que descerem, como já falei, coitado dele. Não, Jesus, não deixa ninguém descer não. Basta todo mundo aqui dar condição da pessoa se pegar mesmo com Cristo e ser um vitorioso, uma pessoa bem-sucedida. Aí ele continua dizendo, cresce, vai crescer, e faz-se a maior de todas as hortaliças, que era a menor sementinha, a mais fraquinha, que ninguém dava nada para ela, vai se tornar na maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos. Você vai criar ramos espirituais, que não é brincadeira. O seu sucesso na eternidade vai ser grande. Evangelize, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Você vai dar sombra para muitas vidas aqui na terra. Pessoas que estão desesperadas, pensando em fazer loucuras, não vão fazer. Aí diz assim, ó, e com muitas palavras tais lhes dirigia a palavra. E nós temos que aprender esse sistema também. Com o tempo Deus vai ensinar a gente para dar. Segundo o que podiam compreender. E Jesus disse, a obra que eu faço, vocês também farão, aqueles que creem em mim. Se ele ensinava por parábola e todo mundo entendia tudo, ele vai preparar você para você ensinar também. Nós não temos que ser papagaio um dos outros, não. Não, mas tem um pastor que eu gosto, eu chego lá na igreja e imito a pregação. Não, mas você não é de Deus, para que imitar? Peça a Deus uma palavra. Pode ser até que com aquele versículo que ele usou, você vai usar, mas Deus é tão rico de revelações que Ele abre o caminho que o pessoal da sua igreja, estou falando agora para pastor, vai ficar de olho aberto. Nossa, que coisa boa, vou trazer meus amigos aqui. E vão os amigos, vão trazendo, e breve a igreja vai estar hiperlotada. Com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, porque Ele sabe o que você pode compreender que eu posso. Quando a gente
gente era criança, se falasse da vida adulta, nós podíamos ficar até perturbados. Mas hoje para nós é uma coisa normal. Da mesma maneira espiritualmente, que nós já temos o entendimento de adulto. Aí nós vamos ser essa bênção. E sem parábolas, olha só, nunca lhes falava. Evitava de falar porque eles não iam entender a coisa. Então ele criava as histórias. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Sendo nós discípulos dele, o que tiver de declarar, ele vai declarar. E o que vai acontecer conosco? Vamos ser uma bênção. Nós vamos fazer a obra de Deus com maior amor e com maior carinho. Nós vamos agora à novela da vida real para ver uma obra bonita que Deus fez. E em seguida, eu vou apertar um pouco para depois então a gente poder orar um pouquinho mais com vocês para poder ajudar. Porque tem pessoas que só quando começa a pegar fogo mesmo é que ela se abre e aí é não abrir e fechar de olhos. Você creu, Deus deu a bênção para você. Ô maestro, vamos então à novela da vida real. Tínhamos uma religião tradicional, eu não tanto, mas minha mãe. Nós morávamos já aqui na região do Belém, São Paulo. E trabalhando, estudando, morávamos em casa de aluguel. Eu trabalhava como assistente social, já no fim, numa montadora. E comecei a questionar o Senhor, né? Por que que eu, sendo fiel a Ele, eu achava que eu era fiel, por que que eu ainda morava de aluguel? A gente se esforçando por tanto tempo, eu, minha mãe, meu pai, a vida inteira. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás de empréstimo da Caixa Econômica. Nós, em 98, nós efetivamos a compra do imóvel. Me aposentei em 2004, mas eu fiquei um tempo sem estar indo em nenhuma igreja. Por volta de 2013, 2014, procurando programas na televisão, eu me deparei com o Show da Fé. E assim, o nome me chamou a atenção e comecei a ver, né, os cultos, a forma como a palavra era pregada através da televisão. As orações também, porque eles falavam muita coisa boa, né? Outra coisa que me chamou a atenção dentro desse ministério foi os encontros que tinha no Anhangabaú, trazendo fortalecimento da fé, de esperança para as pessoas. Foi um período também assim complicado, que a gente estava tendo um problema de enfermidade em casa com o meu pai. Uma das oportunidades também que a gente punha, né, deixava ali no canal para ele ficar assistindo, recebendo as orações. E dentre isso, meu pai veio a se converter antes de falecer. E conhecia o ministério aqui do Belenzinho de porta. Passava na calçada, olhava e pensava, um dia eu vou entrar. Então ela veio, ela e a mãe dela, conheci. E naquele processo, elas ficaram firmes, né, vindo aos domingos. Até que minha mãe passou por um problema delicado, né, de saúde. Ela teve que fazer uma angioplastia. A angioplastia é feita quando uma das veias do coração precisa ser desobstruída para manter o bom fluxo sanguíneo. E exatamente o horário da cirurgia calhava de ser exatamente no horário do culto. E aí naquele momento, eu falei, irmãs, vamos ficar em oração. E no caso eu orei. Eu pedi para Deus, Senhor Deus, ela é do Senhor, pertence a Ti. E eu falei para Deus, Senhor, que não seja a mão do homem, né? Seja a Tua mão. O médico veio falar comigo e falou, olha, e ela chegou a ter parada cardíaca e nós tivemos que reanimá-la e conseguimos. Aí eu falei, glória a Deus. Diagnóstico de morte eu não aceito. Eu preciso que, em nome de Jesus, o Senhor dê um fôlego de vida para ela. Para mim foi como que um deserto, né? Porque eu falava, meu Deus, eu não posso ver minha mãe partir e não tomar uma decisão junto do Senhor. Após 6 dias de internação, Beatriz recebe alta. A gente vinha vindo para casa e ela falou para mim que ela tinha feito um voto com Deus, que se ele
deixasse ela sair com vida daquela mesa, que ela iria se batizar. Entrou uma Beatriz velha na água e saiu uma Beatriz nova. São 94 anos. E eu até costumo chamar ela de bebê, né? Eu falei, agora a senhora é a nova bebê, nascendo para Jesus. Quando uma coisa não sai do jeito da gente, a gente já acha que Deus abandonou, mas Ele é fiel e tanto Ele perdoa quanto Ele dá a bênção. Verdade. Ô irmãos, deixa eu comentar um versículo aí que hoje de manhã estava incomodando o meu coração. É Mateus 5:8. A vantagem de você ser limpo de coração. Jesus falou assim: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Seja uma pessoa limpa de coração e você verá a Deus. E os que não são limpos, não vão ver não. Está debaixo e nunca mais sabe o que é Deus. E nós vamos ver Deus, o Criador de todas as coisas. Vamos estar na casa dele para toda a eternidade, em nome de Jesus. Nós vamos agora às missões, para ver o que Deus está fazendo. Parece que hoje nós vamos falar do México um pouquinho. E depois, então, eu vou apressar para poder fazer um pouquinho mais de oração com você. E Deus abençoe em nome de Jesus. Ô maestro, vamos agora às missões? No México, 90% da população fala espanhol. Já os 10% restante, as autoridades reconheceram que há cerca de 68 idiomas nativos. Mas comunicação não é uma barreira para que seja espalhada a palavra de Deus. Graça e paz, Dr. Soares. Meu nome é Harold Javier e assisto o seu programa para ser abençoado. Pedi oração para minha mãe pela página do Facebook, pois ela foi operada do braço. E Deus respondeu, ela está curada. Em seguida, pedi oração por mim, pois tinha desconforto estomacal. O médico confirmou uma úlcera gástrica e indicou o remédio. 8 dias depois, fiz um novo exame e eu estava curado para a glória de Deus. Por último, também sofri com problemas nos rins. E também recebi a cura. Muito obrigado por todas as orações. Quando nossa vida está nas mãos de Deus, temos o prazer em mostrar esse amor ao próximo. Quando o patrocínio veio já no meu coração, no começo, quando eu comecei a frequentar a Igreja da Graça, eu ficava analisando, mas comecei a prestar atenção no ministério da Igreja da Graça, né? Que é um ministério sério e que, principalmente por todas as nações que recebem o show da fé, recebem, é uma maravilha o Evangelho sendo levado para todas as nações. E daí Deus me falou no coração, ajuda. Então eu comecei a patrocinar e patrocino até hoje. Faço questão de patrocinar e acho bonito quando eu ver esses outros países, os pessoal dos outros países, ou mesmo aqui no Brasil, né? Que está cumprindo verdadeiramente o ídolo de Jesus. Todos os dias temos o privilégio de honrar aquele que deu a vida por nós. Então, vamos cumprir essa missão com excelência. Olha, quando Deus toca no nosso coração, Ele não deixa confusão, não. Então, você pode ser missionário, mas eu não sou chamado. Então, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com aquelas pessoas que Deus já tocou. E quando Ele toca, você entende até a quantia que Ele quer que você dê. Mas essa quantia é Ele que vai pôr na sua mão. Porque está escrito na primeira carta aos Coríntios 9:10, que é Ele que dá a semente ao que semeia. E não tem um que vai semear que não tenha dado a semente. E se a pessoa comer a semente, nada acontece. Mas se ela planta a semente, Ele vai dar o pão para você comer. Ele vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar os frutos da sua justiça, que são as respostas às orações. Então eu vou pedir os irmãos para passar esses 2 papéis aí para você. Esse aqui é a cartela da oração Excelso Deus, e aqui estão os bancos credenciados, onde você pode depositar uma vez por mês. Ou indo lá ou fazendo a transferência direta. E isso aqui é a inscrição que eu quero que você faça. Aqui na frente você vai colocar os seus dados e aqui você vai colocar o seu pedido de oração. O mesmo pedido você coloca aqui. Esse vai vir para mim, eu vou guardar, esse fica com você. Mas eu aconselho você, depois que você colocar, fazer, cortar aqui, separar, pelo seguinte, para que ninguém pegue e fique lendo, vendo o que você está buscando de Deus.
Aí você vai ficar com você. Esse aqui você esconde, tem a oração e o seu pedido aqui. Hoje mesmo, de madrugada, eu estava orando pelos patrocinadores, invocando o Senhor Deus, e tenho certeza que Ele estava abençoando. Eu vou orar por você. Quando você tiver o testemunho, você vem em conta, para que a gente possa aprender. E para depositar a coisa mais fácil, está o QR Code aqui, está os bancos, é só chegar lá e depositar em nome do Senhor Jesus. E você diz, eu estou em casa, como é que eu faço? Facílimo. Este QR Code aqui, que você vai pegar, até com 4 metros de distância eu já vi pegar. Você vai pegar o seu celular, colocar no modo foto e vai enquadrá-lo para uma foto. Não tire a foto, vai aparecer uma linha amarela, você bate, virão 5 informações bem explicadas de como você pode ajudar. A primeira, pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são irmãs gêmeas, você vai anotar o nome do banco, o número da agência e o número da conta, está bem explicado, são 5 bancos credenciados. Aí você vai lá e deposita ou faça uma transferência direta. Aí vem a lotérica, chegando lá você diga para o caixa, quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Você deve citar o convênio para não cair na conta de outra pessoa. O convênio é 30 91 20 65, repetindo 30 91 20 65. Ou você pode também fazer um Pix. O QR do código do Pix mudou, é esse aqui agora. Mas isso é uma maneira. Tem outra maneira que talvez seja mais fácil. Você pega o seu telefone ou o seu computador e abre no nosso site ongrace.com. Você põe lá ongrace, ongrace.com, ongrace.com. Aí vai abrir para você essas mesmas informações que eu dei ali bem claro para você poder mandar na mesma hora. Onde você estiver, você já faz a transferência. E aí Deus vai lhe abençoar. Enquanto eles vão se inscrevendo, e Deus está tocando nos corações, vamos aqui agora à primeira pergunta, maestro, por favor. Missionário, por que o pessoal diz que Deus não existe se Ele está sempre perto de nós? Pois é, as pessoas têm que aprender, não só que Ele está perto assim, porque Ele está em todo o universo. O apóstolo Paulo diz que nele nós somos, existimos e nos movemos. Então imagina a pessoa que está no pecado em Deus, e depois com a cara limpa, eu não fiz nada de errado. Como é que não fez? Se você está nele, se nós estamos nele, aí você que está nele, você crê nele, você começa a adorá-lo, você faz a oração, ele ouve e responde. Você intercede, a resposta vem. Então as pessoas têm que aprender a facilidade de encontrar Deus. Eu, quando vou pregar por esse mundo afora, às vezes lugar pela primeira vez, eu digo, olha, você perde a bênção, não é porque é difícil, é porque é muito fácil. Porque as religiões ensinam a coisa mais difícil, sacrifício, tem que fazer isso. A Bíblia diz que você só tem que crer. Crer em quê? Naquilo que Deus fala ao seu coração. Quando você está escutando a pregação, lendo a Bíblia, você às vezes entende uma parte que alegra o seu coração, é Deus dando testemunho que aquela promessa é sua. Aí você responde a Ele crendo. Senhor, eu vou tomar posse agora dessa bênção. Você mesmo faz oração em nome de Jesus, não precisa fazer palavra bonita não, coisa simples. E manda embora e creia, e a bênção vem na sua mão. E você passa a ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Tudo começa quando a gente dá atenção à palavra de Deus. Vamos agora à segunda pergunta. Missionário, gostaria de saber como devo reagir para não fraquejar na fé. Reagi, pensei que era no assalto aí, o negócio está tão sério aí. Não, para fraquejar na fé, você não fraquejar, você só tem que crer naquilo que Deus fala. No início é meio difícil, que você não está acostumado ainda, só meio difícil, em seguida você já aprende. É igual o neném quando nasce, né, pessoal? Você não precisa falar com ele que ele tem que alimentar, não. Ó, deu fome aqui? Não, é só colocar aqui no peito da mãe e vai assim, ó. Enquanto o biquinho lá e fica puxando já. Quem ensinou a ele? Foi Deus. Ele já veio com a faculdade pronta, com diploma, e sabe que ali tem comida para ele.
E lá em casa houve 5, né? Eu ficava observando esse negócio. Ninguém ensinou, já está lá. E depois está farto. Aí vai dormir. Dorme que não é brincadeira. Acordou, quer mais um pouquinho. Mas quem disse isso para ele? É Deus que fez. Então Deus ensina tudo para nós e nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. O bom é quando nós somos ensinados por Deus, que aí não tem como não funcionar. A coisa vem vamos dizer assim, de mão beijada na nossa mão. E a gente determina, faz. Vem uma pessoa com notícia feia, boba, cuidado aqui, tal. Você sentiu no coração, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oração, vou resolver a situação. E resolve. Em qualquer momento que você tiver um problema grande, não fica tentando entender o problema, não. Você deixa o problema assim, qual é a solução? O que diz a Bíblia? Aí daí um pouquinho você já tem a resposta. Já sei o que eu vou fazer. E você faz repreendendo o mal. Ninguém é melhor do que Jesus. Jesus repreendia doença, repreendia espírito maligno, mandava embora, eles saíam. E ele disse, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, vocês façam também. Está escrito onde isso? João 13,15. Ele deu exemplo para nós. Do jeito que ele fez, nós devemos fazer. Como é que Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro? Como é que Jesus fez isso? Usando o poder de Deus, e a vitória a pessoa recebeu. Vamos agora abrir o coração, maestro. Missionário, estou enfrentando sérias dificuldades atualmente. O inchaço nas minhas pernas e barriga me deixou debilitada e me vejo impossibilitada de fazer o que anseio, esbarrando constantemente na limitação que as dores me impõem. Assim, não consigo executar movimentos básicos. Desse modo, sinto que as forças que me motivam a combater essa enfermidade estão se esvaindo a cada dia em que o fracasso predomina. Diante disso, preciso de um direcionamento para manter-me firme na fé e não fraquejar frente a essa adversidade. Deixa eu explicar para você uma coisa. Esse livro que eu peguei aqui agora, o título é Como Tomar Posse da Bênção. Esse livro, esse ano, ele completou agora em março, foi do 1985, isso, março de 95, 15 anos, mas com 40 anos ele completou. E já é um cidadão, tem que respeitar ele, quem sabe alguma coisa. Eu escrevi esse livro com o crime das verdades que eu creio, como tomar posse da bênção. E esse livro a dona Eliana, o shopping aqui do outro lado, tem, mas se você não tiver condição, vê se alguém pode lhe emprestar esse livro. Tem mais de 9 milhões em 13 idiomas circulando pelo mundo, em português. Isso você lê, mas não lê correndo, não. Você lê um pouquinho, fica com essa revelação. É só foguetinho ali, a revelação foguetinho mesmo para você. Vai mudar a sua vida. Aí você vai dizer, obrigado, missionário, valeu. Tenho certeza como tomar posse da bênção. Vamos agora a um testemunho da nossa TV, que eu já vou entrar em oração. Eu tenho a nossa TV já há mais de 10 anos, né? E frequento a igreja há muitos anos, já a Igreja da Graça, e meu marido um dia decidiu colocar a nossa TV. Teve uma época que o missionário estava fazendo uma campanha do copo com água, né? E eu estava deitada no sofá e eu senti uma dor assim do lado. E o missionário falou assim, você que está com dor, ele começou a orar, falou, você que está com dor, coloque o copo com água e vamos orar junto comigo na hora da oração. E eu orei junto com ele, eu tomei a água e ali foi instantâneo, a dor passou ali, cessou ali instantâneo, nunca mais eu senti. Eu lembro que eu fiquei desempregado uma época e também assistindo a nossa TV, assistindo os testemunhos das pessoas que falavam, que oravam, consegui emprego, graças a Deus, trabalhei até me aposentar, hoje eu já sou aposentada, graças a Deus. Aí ele colocou a nossa TV e foi só bênção em nosso lar, graças a Deus.
Eu vou pedir aos irmãos para levar esse papel para quem não tem. Pega, que é de graça, para você ter mais informação. Querendo, está aqui 0800 4000. É um sistema de televisão que tem 60 canais. Não tem canal de imoralidade nem de violência, mas tem 11 canais evangélicos, dos melhores que você pode ter, que nós temos produzido. Só o da Bíblia já vale a pena você ter a nossa TV na sua casa. Como é que eu faço, missionário? Você pode telefonar para nós ou destacar, como eu estou destacando aqui. Coloque seu primeiro nome, se é João ou se é Maria, seu telefone, melhor hora de ligar para você. O meu pessoal vai ligar. E aí dá toda a explicação que você precisa em nome de Jesus. Vamos ficar de pé que está na hora de fazer oração. O pastor já está chegando para unir comigo e vamos orar sério agora. Concentra a sua fé, feche os seus olhos. Se é a primeira vez que você ora, ora, porque Deus vai lhe visitar agora. Esse mal vai cair por terra. Pai, estamos entrando em oração para resolver o problema desse povo, para resolver o problema dessas pessoas. E eu creio, meu Pai, agora, esse problema escondido que ninguém sabe vai ser destruído agora. Essa doença incurável, Pai, essa perturbação que não para, que não cessa, nós expulsamos agora e ordenamos. O mal, você vai sair dessa pessoa, vai embora agora. Começa orando, vamos mandar embora. Eu e o pastor já vamos mandar embora agora em nome de Jesus. Tem que sair, fecha os seus olhos, concentra, traz o poder de Deus para onde está o seu problema. Mal, eu te exijo agora e te mando, saia. Abril foi embora, passou rápido, não é verdade? Mas deixa eu lembrar que nós estamos terminando e eu tenho oração nessa madrugada. De hora em hora eu vou orar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas apresentando a sua vida a Deus. E depois vou estar 9 horas na igreja, de 9 ao meio-dia, a mini vigília. É para quem quer uma força de Deus, algo diferente. Pastor, é para que as portas se abram. É dia de prosperidade, dia do trabalhador. Eu vou fazer essa mini vigília para você crescer em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu lembrar que os teens vão fazer uma festa bonita, 1h da tarde até as 5 horas. A Tayane, que comanda ali os teens, ela vai estar com muitas atrações musicais. Vai ser lindo, como Deus vai descer a unção ali de 1 às 5, uma tarde toda com Jesus. Traga o seu jovem, traga o seu adolescente para conhecer essa experiência com Deus, tá bom? É especial. Pessoal, deixa eu mostrar para você um pouquinho da oração, a nossa mini vigília, a oração. Eu digo, diabo, solta agora a vida da pessoa que está com mágoa. Vai embora mágoa, vai embora ódio, vai embora rancor, vai embora tristeza, vai embora desânimo, vai embora lembrança do passado que faz essa pessoa sofrer, que faz essa pessoa chorar com a ingratidão que ela sofreu, com a injustiça que ela sofreu, com a maldade que ela sofreu ou com a maldade que ela está sofrendo. Meu irmão, olha para Cristo, a liberdade está nele. Olha para o Todo-Poderoso agora, acredite. É porque toda quinta-feira tem 90 minutos. Essa é o dobro também que vai acontecer lá. Deus vai abençoar. Posso orar? Pai, eu oro para que essa pessoa que está com a vida amarrada, atrapalhada, tenha portas abertas neste mês de maio que vai começar. Eu mando a bênção agora e digo em nome de Jesus, toda amarração, todo bloqueio que está nessa vida, eu digo fora, saia, desapareça, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe, Senhor, o mês de maio dessa pessoa, que ela termine abril de cabeça erguida. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos. Amanhã, 9 meio-dia, mini vigília, 1 hora os teens. Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.